do Brasil afora. Então, para ficar bem informado sobre tudo isso, eu vou falar aqui ao vivo com o Oscar Xavier. É síndrome gripal que já pegou a minha filha, já deve ter pego o Davi também, e agora essa nova cepa do coronavírus, né, Oscar? É isso, preocupante, né, João? Por isso a gente convidou aqui o doutor Fernando Chagas, que está aqui ao meu lado. O doutor Fernando Chagas é infectologista, é diretor do Hospital Clementino Fraga, tem acompanhado muito de perto aí nos últimos anos a evolução da Covid e todos esses desdobramentos envolvendo as síndromes gripais. Doutor Fernando, bom dia. O relatório divulgado pela Prefeitura de João Pessoa aponta um aumento de síndromes gripais no público infantil. Por que isso está acontecendo, doutor, na análise do senhor? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, a gente tem de fato notado, né, um aumento dessas doenças respiratórias em crianças. Claro, existe a questão da que a gente chama de sazonalidade. São aqueles períodos durante o ano que aumentam a circulação desses vírus, consequentemente a gente vai acabar vendo as urgências um pouco mais, né, cheias de crianças necessitando de atendimento. Porém, esse período agora, diante do aumento do calor, a questão também digamos, do ressecamento, né, dessa região da nasal da criança, que facilita a inflamação local, consequentemente a entrada de vírus. A gente está vendo as crianças expostas a diferentes vírus que estão circulando, né, junta calor, junta essa circulação desses vírus. Então, vírus como sincicial respiratório, vírus como adenovírus, infelizmente tem acometido as crianças e a gente está vendo agora as urgências cheias. Muito bem, a gente vai interromper um pouquinho a conversa com o doutor Fernando Chagas aqui para ter o boletim do Jornal da Record, não é isso, João? E na volta a gente continua esse papo aqui, João. É rapidinho, Oscar. Já estamos de volta com o Oscar e também o doutor Fernando. A paradinha é bem rapidinha para o boletim do Jornal da Record. E já estamos de volta no Cé daí. Meu garoto, estava até comentando com o doutor Fernando Chagas aqui, enquanto estávamos aguardando o boletim do Jornal da Record, que o meu garoto também andou gripadinho, né? Com uma tosse, com um catarrinho. E esse é um dos sintomas mais persistentes, né, doutor, nos últimos dias aí, em relação a esses sintomas gripais, essas síndromes que têm acometido as crianças. Pois é, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Um dos vírus, tem um vírus sincicial respiratório, tem um adenovírus e tem o SARS-CoV, que a gente tem que ter cuidado, que é o vírus da Covid-19. Mas um dos vírus, por exemplo, o adenovírus, ele tem essa característica. Quando ele acomete o sistema respiratório, a criança fica corizando, a criança fica tossindo, a criança tem, inclusive, um quadro de febre mais persistente do que os outros vírus. Um quadro de febre, um caso de febre que até se confunde com doença bacteriana, porque dura de 3 a 5 dias. E a tosse, ela pode chegar em média 20 dias. Aí você imagina, a criança melhora, ela não transmite mais vírus, ela pode voltar para o colégio, ela pode frequentar outros lugares, mas vai ficar com aquela tosse, né, que muitas vezes as pessoas confundem com a doença ativa. Então a tosse persistente acaba sendo uma sequela e não é a doença ativa, gente, é uma sequela de fato, não precisa se desesperar que vai melhorar. Em média 2 a 3 semanas a criança evolui para melhora. Que evolução pode acontecer que aí há uma necessidade de internação? Qual é o quadro? Eu estou falando ainda do público infantil, doutor. A gente precisa prestar atenção no sentido até mesmo da respiração da criança, né? Se você perceber que a criança está fazendo muito esforço respiratório, né? A febre continua persistente 3, 5 dias, principalmente febres altas, 39 graus, criança se queixando muito de dorzinha de cabeça, dor de ouvido, a persistência e a dor de ouvido precisa de fato avaliar, levar imediatamente ao médico, tá? Lembrando, são também consequências, podem acontecer também, são complicações. A otite, que é a inflamação do ouvido, tá certo? A sinusite também. Então, em situações assim, é importante levar para avaliação médica, porque inclusive pode evoluir para uma infecção bacteriana. Doutor, eu quero fazer uma última pergunta ainda sobre as crianças, para poder a gente falar de Covid da variante Ômicron. Mas ainda falando sobre as crianças, quais são os cuidados que pais e responsáveis podem tomar para tentar evitar que as crianças acabem contraindo um vírus como esse? Porque a gente sabe que crianças, especialmente aquelas ali da faixa etária entre 4 e 8 anos, elas frequentam a escola, é difícil conter o deslocamento dessas crianças. Como faz para evitar? Primeiro, a gente precisa orientar os pais, os colégios, os serviços escolares a crianças com sintomas ficar em casa, né? Claro, existem aquelas famílias que não tem como de fato deixar a criança em casa, então se a criança precisar ficar em um outro ambiente,
que procure usar máscara. Criança, às vezes, pequenininha, é difícil o uso da máscara. Então, coloca no ambiente aberto, com janelas abertas, ventiladas. Lembra da higienização das mãos da criança. Separa os utensílios dela, né? As crianças que não estão sintomáticas, cuidado, quando for levar para brincar, leva para brincar em locais abertos, sempre higienizando as mãos da criança, conversando para não colocar na boca e nos olhos, né? E, se possível, máscara em quem tem sintomas e em lugares muito abertos, com muitas crianças, máscara também. Muito bem, doutor Fernando, vamos falar da variante Ômicron da Covid, porque os casos voltaram a se acentuar, foi isso? Exatamente, a gente já esperava, né, que já corríamos esse risco, porque estávamos vendo essa mesma variante na França, na Alemanha, avançando bastante. O que acontece? A gente tem um cenário de população, ainda bem, né, vacinada aqui no Brasil, uma população grande vacinada, o que tranquiliza um pouco no sentido do risco para evoluir para forma grave. Por quê? Essa variante, né, a BQ.1, ela tem como característica fugir um pouco da resposta vacinal. Ela evita, a vacina evita que a pessoa evolua para forma grave, mas não evita o adoecimento. Aí você se questiona, mas eu me vacinei e peguei Covid. Tudo bem, mas nas variantes anteriores o risco de pegar era menor. Digamos que 100 pessoas vacinadas, todas não pegariam se estivessem vacinadas. Uma parcela dessa população não pegaria, ou o vírus entraria e não apresentaria sintoma. Essa agora não, há uma tendência de que todos apresentem sintomas. O que não vai acontecer é evoluir para forma grave. Qual o problema? A gente tem muita gente que não está vacinada e muita gente com o cartão vacinal incompleto. Só para você ter uma ideia, estamos com 10 pacientes agora no Clementino Fraga, 2 na UTI e 8 na enfermaria. Desses 10 pacientes, 9 não têm dose nenhuma de vacina, olha só. E desses 10 pacientes e dos pacientes que estão na UTI, os 2 que estão na UTI não têm dose nenhuma da vacina e evoluíram para forma grave. Então, a ideia é o quê? Voltar a se proteger, quem tiver com sintomas usar máscara, né? Não é todo mundo, mas pelo menos quem está com sintomas. E quem não tomou vacina, corra para tomar vacina. Já são 2 anos de vacinação, já está mais do que provado de que é uma vacina segura. É proteger para evitar que essa doença chegue na sua família novamente e que evolua para uma forma grave. Muito bem, conversamos aqui com o doutor Fernando Chagas, infectologista, diretor do Hospital Clementino Fraga. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Correio Manhã, nos aguardou gentilmente aqui. É isso, João. Devolvo para você aí no estúdio. Viu só a importância? Viu o que o doutor falou? Quem está na UTI, quem está hospitalizado, não tomou dose nenhuma, gente. Não tomou nenhuma dose. Então vá lá, tome a sua vacina para que o vírus não evolua para uma forma mais grave, né? Obrigado, doutor. Abraço para o senhor aí. Obrigado, Oscar. Eu vou voltar direto agora ao